mas uma pergunta. Disse Harold. A estadia de vocês nessa cidade que fica ao norte é temporária ou definitiva? Acredito que seja somente temporária, Harold, explicou William. Como médico assistente, Edward estará terminando de preparar-se para caminhar sozinho e montar um consultório como fez o Dr. Morrigan. Ele ainda poderá trabalhar em um hospital ou até mesmo tornar-se professor em alguma universidade, mas, para chegar até lá, deverá obter um pouco mais de experiência comprovada. Somente aquela que adquiriu trabalhando para mim não será suficiente. Eu tenho certeza de que ele se sairá muito bem e, mais tarde, dentro de um período que compreende de 6 meses a 1 ano, poderá retornar até mesmo para Londres, se assim ele desejar. Sr. Harrison, vocês poderão nos visitar durante o tempo em que estivermos morando fora. A família de Kate também é minha família, afirmou Edward. Está bem, meu jovem. Desejo a vocês muitas felicidades. E mesmo que Edward seja impedido pelo trabalho, papai, eu poderei vir para visitá-los. Está muito bem, minha filha. Tudo correrá perfeitamente bem. A presença de William e de Ellen tornaram ainda mais convincente qualquer motivo apresentado por Edward e por Kate para apressarem o casamento. Do lado de fora, indiferentes à fina garoa que começava a cair, havia um grande movimento de pessoas por conta das comemorações da chegada da primavera. Alguns moradores enfeitavam as janelas e as portas de suas casas com guirlandas de flores. Barracas onde se vendiam comidas e bebidas estavam sendo montadas, e haveria também os tradicionais desfiles com carroças enfeitadas e a escolha da rainha da primavera. Esse tipo de festividade, em que se comemorava as mudanças das estações, o plantio das sementes e as colheitas teve início na era pré-cristã e perdura até os dias atuais em vários países do hemisfério norte. O jantar na casa de Elsie contou também com a presença de Morrigan e Marianne. A data dos casamentos de Elsie e Armand de Kate e Edward foi anunciada e ficou marcada para dali a 12 dias, em uma quinta-feira, às 3 horas da tarde na igreja de Santa Margarida. Após o jantar, Armand aproximou-se discretamente de Edward e convidou-o a acompanhá-lo até a biblioteca. Chegando lá, trancou a porta com a chave e convidou Edward para sentar-se. Elsie me pediu que o chamasse para conversar a respeito de um assunto muito importante. Edward não imaginava onde Armand pretendia chegar, nem do que se tratava exatamente. Sei que você está com um grave problema nas mãos, continuou Armand, e acredito que possamos ajudá-lo. Certamente, Armand deveria estar se referindo à sua ligação com Elliot e à necessidade que ele, Edward, tinha de deixar a cidade antes que o outro descobrisse seu paradeiro. Agradeço muito a preocupação de vocês, Armand. Toda ajuda nos é bem-vinda, mas não vejo muito mais o que possa ser feito, pelo menos por hora. Não tenho como acelerar ainda mais os acontecimentos. Não estou me referindo ao seu casamento e à mudança de cidade. Estou me referindo ao que você tem nas mãos. A polícia jamais poderá descobrir isso. Edward estava realmente surpreso, pois, em sua concepção, apenas ele, Kate e Ellen sabiam sobre as pedras. Compreendo seu espanto e peço desculpas por me intrometer, porém, o que menos temos agora é tempo para perdermos com protelações. Sua noiva desabafou com Elsie, que está muitíssimo preocupada com o futuro de vocês, e com toda a razão. Ela estima Kate como se fosse uma irmã mais nova ou filha disse Armand levantando-se da cadeira e enchendo 2 cálices com vinho licoroso. Entregou um deles para Edward e disse: Sou advogado e vivi por muito tempo em Paris. Eu e Elsie temos muitos contatos por lá. É extremamente arriscado que as gemas sejam negociadas em qualquer lugar dentro do território britânico. O comprador deverá ser alguém escolhido a dedo e de extrema confiança, caso contrário, você poderá ter sua vida arruinada. Quanto ao risco que você corre de ser denunciado à polícia pelo próprio bandido, não o vejo como tão sério assim, já que seria sua palavra contra a dele, e,
Como não existem provas contra você, duvido muito que a justiça dê crédito a alguém como Elliot. Armand fez uma pausa e continuou. Mas, para assegurar que isso ocorra, não poderá haver nenhuma pista, nada. Nenhum indício sequer que o ligue ao roubo dessas pedras. Você tem minha palavra de que, se necessário for e as coisas tomarem esse rumo, serei seu advogado. Edward e Armand pouco se conheciam. É certo que havia uma simpatia mútua entre ambos, porém, não existia ainda um vínculo de confiança daqueles que só se conquista com a convivência. Contudo, na situação em que se encontrava, Edward rapidamente compreendeu que contar com a ajuda de um advogado e do noivo da melhor amiga de sua própria noiva seria algo providencial. Fico muito grato, Armand, e também mais tranquilo por saber que você poderá me defender, se necessário for, e aceitarei sim sua oferta de ajuda. E quanto ao lote de pedras? O que poderei fazer? Como comercializá-las em segurança, sem que sejamos descobertos? Tenho um contato em Paris, que poderá nos ajudar. Eu e Elsie pensamos no seguinte. Após as núpcias, você e Kate deverão ir para Paris, em uma viagem de lua de mel. Não precisarão se preocupar com alugar para se hospedar ou com alimentação, somente com as passagens de trem. Temos uma casa em um bairro muito tranquilo, onde poderão ficar sossegados durante o tempo que quiserem permanecer. Não poderemos ficar na França por muito tempo, pois tenho um cargo para assumir no norte. Mas acredito que poderá ter uma semana para uma viagem de núpcias. Sim, posso conversar com o Dr. Russell a respeito disso, e enviaremos um telegrama, comunicando o casamento e o dia da minha chegada. Acredito realmente que, quanto a isso, não teremos problemas. Aliás, Armand, William e os pais de Kate não sabem nada a respeito das pedras, e acho que as coisas deverão continuar assim. Claro, eu compreendo. Quanto menos pessoas souberem, melhor. Concordou ele. Eu e Elsie temos um amigo em Paris que, como disse, poderá ajudá-los. Ele comercializa joias, obras de arte e também artefatos históricos de valor. Obviamente, o comércio de muitas dessas peças é feito de forma clandestina, voltado para milionários excêntricos, que pagam uma fortuna por uma estatueta velha e quebrada que deveria estar em um museu. Edward sorriu. Você tem noção do valor das pedras? Edward balançou a cabeça em negativa, pois realmente não fazia ideia do que tinha em mãos. Acredito que não devam valer pouco, pois esse é o real motivo de Elliot me perseguir até hoje. Só sei que ele as adquiriu durante um assalto a um magnata estrangeiro, e, pelo que me consta, esse homem era uma espécie de atravessador e foi morto por Elliot durante o assalto. Os diamantes são pequenos, porém, me parecem muito puros, de excelente qualidade. Não sou um especialista em pedras, então, só posso lhe falar do que meus olhos veem. São de tamanho razoável, refletem a luz com um brilho encantador e possuem transparência irrepreensível. São de uma beleza ímpar e parecem pequenas estrelas cintilantes. Ouvi Elliot dizer que vieram da África, mas existe também uma pedra azul de maior dimensão e de beleza encantadora. Acredito que seja uma safira. Ouvi o Elliot comentar que valia uma fortuna e que ele iria vendê-la a um cliente russo que pertencia à nobreza. E Elliot? Tem tido notícias dele? Elsie me disse que você procurou o inspetor Sanders há alguns dias. Infelizmente, não sabemos o paradeiro dele. Elliot é uma raposa velha e possui muitos aliados. Na verdade, acho mais fácil ele me encontrar primeiro. Sei que andou em minha casa logo após a suposta tentativa de assalto e tenho certeza de que foi até lá em busca das pedras. Não posso afirmar que já não saiba onde eu estou morando e com quem me relaciono, e esse é o meu maior receio. Conheço Elliot e sei do que ele é capaz. Temo pela segurança de William, Ellen e especialmente de Kate. É compreensível, disse Armand, deixando o cálice vazio sobre a escrivaninha.
Eduardo, preciso que me diga onde estão as pedras. Eduardo permaneceu em silêncio durante algum tempo pensando no que iria fazer. Estão seguras. Compreendo sua relutância em revelar um segredo desses para praticamente um estranho, mas, além de você, alguém deverá estar de posse dessa informação para o caso de algo lhe ocorrer. Se algo me acontecer, procurem por Kate. Ela saberá dizer onde estão as pedras. Está bem. Que seja assim, então. Converse com sua noiva, e preparem-se para conhecer Paris. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 37. A semana em que se iniciava seria de grande movimentação para os noivos, que estavam envolvidos com os preparativos do casamento. Os dois casais encontraram-se na casa de Uzi, na segunda-feira após o almoço, a fim de acertarem os detalhes da cerimônia, do jantar que seria servido em seguida e da viagem de Eduardo e Kate para a França, que deveria ocorrer na manhã seguinte ao casamento, muito cedo. O casal pegaria o primeiro trem para o sul da Inglaterra e, então, de lá partiriam para a França. É uma pena que vocês dois não possam ficar mais tempo em Paris. Tenho certeza de que Kate iria adorar se eu e Armand pudéssemos ir junto. Dizia Elzia em tom meloso, olhando para o noivo com o canto dos olhos. Minha querida, você sabe que lhe faço todas as vontades, mas também sabe que não posso me ausentar de Londres durante as próximas semanas, disse ele colocando a mão sobre a dela. Bem, não faltarão oportunidades. Apesar da chegada da primavera, os dias, em sua maioria, ainda estavam nublados e frescos. Os dois casais haviam se sentado na varanda dos fundos da casa e apreciavam o jardim, no qual estavam os canteiros cultivados por Elsie. Os primeiros brotos começavam a nascer e eram, em sua maioria, hortaliças e temperos. Já enviamos um telegrama para nosso amigo em Paris. Ele sabe que vocês chegarão na próxima sexta-feira e que ele deverá procurá-los no sábado pela manhã, em nossa casa, na rua Lamartine, pois eu e Elsie acreditamos que assim será mais seguro para todos, explicou Armand. Uma coisa me preocupa, Armand, disse Eduardo bebendo um gole de limonada. Esse dinheiro que iremos receber pela venda das pedras é uma soma considerável. Não poderemos ficar andando por aí, com tudo isso em uma bolsa. Eu também pensei nisso. Eduardo tem uma sugestão, disse Elsie. Jean entregará o dinheiro a vocês e, infelizmente, terão de arriscar-se trazendo em uma valise. Ao retornarem para a Inglaterra, passarão novamente por Londres, onde deverão, para a própria segurança de vocês, permanecer somente uma noite. Na minha opinião, vocês deveriam se hospedar em um hotel, pois nem mesmo seus pais, Kate, devem tomar conhecimento de que estarão na cidade. Eu e Armand iremos encontrá-los, depositarei o dinheiro em minha conta no banco e, daqui a mais alguns meses, o entregarei novamente a você, Eduardo. Sabem que podem confiar em mim, pois eu e Armand temos dinheiro suficiente para viver sem trabalhar pelo resto de nossos dias, se assim o desejarmos. O pai dele nos deixou uma herança considerável. Ela fez uma pausa antes de prosseguir. Penso nessa possibilidade somente para que não sejam levantadas suspeitas sobre você, Eduardo, pois, caso o Falcão seja preso e o acuse, não existirão provas que o condenem. Como você explicaria para a lei a mudança radical da sua situação financeira de uma hora para outra, sendo somente um médico assistente em início de carreira? Temos de pensar nos detalhes. Quando tudo passar, e os ânimos se acalmarem, o dinheiro retornará para as mãos de vocês. Eduardo não confiava cegamente em Elsie ou em Armand, contudo, como não tinha muitas alternativas no momento, precisaria correr o risco. Que ela era uma viúva rica, isso era incontestável, mas ele sabia também que existiam pessoas para quem dinheiro nunca é demais. Na minha opinião, é a maneira mais segura de fazermos isso, interferiu Kate olhando diretamente para o noivo.
Não temos como esconder uma caixa cheia de dinheiro debaixo da cama ou enterrada no quintal, correndo o risco de sermos assaltados ou de o perdermos durante um incêndio. Também não poderíamos aparecer com toda essa quantia em um banco, pois levantaríamos suspeitas do próprio governo. Então, Edward, acho que deveríamos, sim, aceitar a oferta de Elsie e seguir com o restante do nosso plano. Você assumirá o cargo de médico assistente, viveremos do seu salário, que, para nós, será mais do que o suficiente, e, numa hora mais oportuna, resgataremos o dinheiro da venda das pedras. Bem, que seja assim, então. Concordou Edward. Não há com o que se preocupar, Edward. Kate é como uma filha para mim, disse Elsie. Após combinarem os detalhes mais práticos e urgentes, Armand desculpou-se e saiu, pois tinha alguns compromissos profissionais inadiáveis. Kate e Edward permaneceram durante algum tempo na companhia Elsie e, em seguida, despediram-se, pois ele deveria retornar para casa para auxiliar William em uma pesquisa que o médico estava concluindo. Ao deixar a noiva na casa dos pais, Edward beijou-a nos lábios e a abraçou. Kate, quero que se lembre de uma coisa. Eu a amo muito e você é a única pessoa em quem confio plenamente. Não existe entre mim e Elsie a mesma relação de amizade que há entre vocês duas, então, é natural que existam algumas limitações em relação a confiar plenamente nela. Gostaria que você memorizasse bem minhas palavras. Preste muita atenção. Caso algo me aconteça. Pegue, disse ele entregando para ela uma folha de papel dobrada. Kate abriu as dobras uma a uma e leu o que estava escrito. Era a caligrafia de Edward. A rainha das fadas é a guardiã do tesouro. Abaixo do manto escarlate, as estrelas brilham soberanas em volta da lua azul. Durante alguns minutos, Kate permaneceu com os olhos fixos na folha de papel que segurava entre os dedos. O que queria dizer aquilo? O que significa isso? Você não é o tipo de homem que gosta de escrever poemas. Somente guarde com você e, caso me aconteça alguma coisa, leia novamente até encontrar sentido nas palavras que escrevi. Talvez sejam apenas palavras inúteis, que não venham a ter significado algum, mas guarde-as com você. Caso Elliot me encontre, leia o bilhete novamente ou quantas vezes for necessário até que minhas palavras façam sentido. Você me entendeu? Mas por que isso que você escreveu faria sentido? O que tem a ver com Elliot? Tem a ver com as pedras. Caso algo me aconteça, as pedras ficarão para você. Nesse bilhete há a pista que irá levá-la até elas, disse Edward por fim, beijando-lhe a testa e saindo apressado. Kate ainda permaneceu durante algum tempo na frente de casa, segurando o bilhete aberto, enquanto viu o noivo desaparecer na esquina. A jovem dobrou novamente a folha de papel e entrou. Inventou uma desculpa qualquer para Elgie e Raquel, que estavam na cozinha, e foi para o quarto. Releu inúmeras vezes o bilhete, e em nenhuma das vezes aquelas palavras fizeram sentido para ela. Decidiu, então, guardá-lo em uma das gavetas da penteadeira, debaixo de fitas e de outros enfeites para cabelo. As palavras de Edward a haviam deixado apreensiva, e a possibilidade de algo acontecer a ele nas vésperas de seu casamento a apavorava. Lembrou-se do sonho que tivera alguns dias antes com Eva, no qual ela lhe garantira que alguns espíritos amigos cuidariam para que a situação tivesse um final tranquilo. Enquanto soltava os cabelos, Kate viu o rosto de Edward. Era como se o visse através do espelho, e sua expressão era de medo e de angústia. Viu seus lábios se moverem pronunciando seu nome, e, em um gesto de desespero, ela levou as duas mãos ao rosto, cobrindo os próprios olhos para que a imagem desaparecesse. Kate pediu ajuda a Eva, a Andressa e aos amigos espirituais que a pudessem ouvir. Talvez fosse apenas coisa de sua cabeça. As preocupações com o casamento e a necessidade de deixar em Londres às pressas possivelmente a estavam levando a um estado de esgotamento mental.
Procurou, então, respirar fundo e fazer aquilo que Eva aconselhara. Manter a fé e a confiança de que tudo correria bem, afinal de contas, Edward só estava sendo cauteloso. Era o que ela faria se estivesse no lugar dele. Procurou distrair-se lendo, o que até certo ponto funcionou. Em seguida, o jantar ficou pronto, e Kate conseguiu distrair-se conversando com Elgie e Raquel e acabou esquecendo-se do tal bilhete da perturbadora visão que tivera diante do espelho. Após o jantar, Edward conversava com ela na sala de visitas, quando Lucy o chamou. Dr. Clouds, deixaram isso para o senhor, disse ela, entregando-lhe um envelope. Obrigado, Lucy. Quando chegou? Hoje à tarde. Alguém o entregou para Buck no portão. Está com seu nome. Obrigado, disse ele olhando para o envelope. Não havia timbre ou selo, somente o nome dele escrito no local do destinatário. Edward observou que o papel era de ótima qualidade e a caligrafia também. Ellen parou de bordar. Bem, vejamos o que diz. Disse Edward. Ele leu em silêncio, procurando não deixar transparecer o que lhe ia no íntimo. Caro Edward, estarei aguardando amanhã para entrarmos em um acordo de cavalheiros. Venha sozinho. Peço-lhe que considere muito bem o convite deste seu velho amigo, pois não gostaria de ter de visitá-lo na residência da família Russell, já que sou um homem muito reservado, como bem o sabe. Também não acho apropriado procurá-lo no endereço de sua estimada noiva, a filha do alfaiate Harrison, mas confesso que cheguei a pensar nessa possibilidade, já que preciso muitíssimo vê-lo o mais breve possível. Uma embarcação a motor estará aguardando amanhã no início da tarde, junto ao meu velho rancho de pesca, onde costumávamos nos encontrar. Tenho certeza de que se lembra onde fica. Cordialmente, Falcão. Está tudo bem, Edward? Perguntou Ellen. Sim, sim. Respondeu ele procurando aparentar naturalidade. Somente um velho conhecido que está passando novamente por Londres e que gostaria de me ver para colocarmos a conversa em dia. Apesar dos esforços de Edward, Ellen percebeu sua inquietação, mas decidiu não insistir. Não demorou muito para que ele se desculpasse dizendo que precisava fazer algumas anotações e fosse para o quarto. Seria inútil perguntar a Lucy quem fora a pessoa que deixara o envelope com ela. De nada adiantaria e tampouco ajudaria a resolver aquela situação. Sozinho, Edward pensava que não teria como escapar do encontro. Elliot deixara claras suas ameaças nas entrelinhas. Se ele faltasse ao encontro, poderia colocar em risco a vida dos Russells e também a de Kate. Talvez pudesse contar com a ajuda de Sanders para pensarem juntos em um plano eficaz para finalmente o capturarem. Contudo, o que faria se o plano falhasse? Certamente, o rancho de pesca abandonado era somente um ponto de encontro. Possivelmente, Elliot mandaria alguém apanhá-lo para daí, então, levá-lo até o seu esconderijo. Precisava pensar em uma saída. Naquela noite, Kate teve dificuldades para dormir. Virava de um lado para outro na cama, enquanto sua temperatura corporal oscilava entre ondas de calor e de frio. As palavras de Edward não lhe saíam da mente. Se algo me acontecer. Se algo acontecesse a ele, Kate definharia de tristeza, enlouqueceria ou simplesmente deixaria de acreditar em qualquer tipo de poder ou justiça divina. Esforçou-se para controlar os próprios pensamentos, travando uma batalha silenciosa que durou horas até que, finalmente, ela foi vencida pelo sono. Sonhou com um lugar estranho, onde nunca estivera antes. As águas escuras corriam por vários canais estreitos, cercados por árvores gigantes e por vegetação fechada. As margens lamacentas expeliam o odor característico da sedimentação, comum nas regiões pantanosas. Kate podia ouvir os ruídos dos sapos e das aves e finalmente chegou a uma casa de madeira apoiada sobre sapatas com mais de 1 metro de altura. A construção era muito velha,
e as tábuas exibiam a cor natural da madeira envelhecida pelo tempo e pela ação das intempéries. Ela entrou pela porta dos fundos e viu Eduardo sentado no chão, encostado no canto de uma das paredes. O rapaz não usava paletó nem qualquer outro tipo de casaco. Suas roupas estavam amarrotadas e sujas de poeira e de lama, assim como suas botas. Seu rosto pálido exibia ferimentos no canto da boca, nos olhos e no nariz, e sua expressão era de cansaço, medo e angústia. Desesperadamente, Kate chamava-o, mas ele parecia não ouvi-la. Um homem franzino, de estatura mediana e olhos escuros muito brilhantes aproximou-se sorrindo e agachou-se ao lado dele. Kate podia ver os vultos sombrios que o cercavam, enquanto lhe aproximava o punhal de lâmina muito limpa e afiada do rosto do seu noivo. A jovem gritou novamente o nome de Eduardo até que sentiu o peso de uma mão em seus ombros. Quando abriu os olhos, deparou-se com o rosto de Raquel, que, já havia alguns minutos, se esforçava para acordá-la. Kate. Você está tendo um pesadelo. Acorde, querida. Tia Raquel, desculpe-me se assustei. Estava tendo um sonho ruim com Eduardo, explicou ela sentando-se na cama. Deve estar cansada e preocupada com tudo o que está acontecendo. É que tudo parecia tão real. Já amanheceu? Perguntou olhando na direção da janela. Sim, mas ainda é muito cedo, respondeu Raquel, sentando-se ao lado dela na cama. Há sonhos que são assim, Kate, mas não quer dizer que acontecerão de verdade. É. Talvez esteja certa, disse ela. Mas estou realmente preocupada. Querida, tudo ficará bem. Vocês se casarão dentro de alguns dias e depois viajarão para Paris em lua de mel. O que mais você poderia desejar? Perguntou Raquel sorrindo. Que o tal Elliot morresse e nos deixasse em paz. Kate, confie em Deus e em seus mentores espirituais. Eles não lhe disseram que estavam trabalhando para ajudar vocês? Sim, mas existe o outro lado, tia. Eles também trabalham para alcançarem aquilo que desejam. Por que não vai até a casa dos Russeus hoje à tarde para visitar seu noivo? Vou com você, se quiser. É uma excelente ideia, mas não será necessário ir comigo, tia Raquel. Sei que tem muito trabalho a fazer. Vou conversar com Elsie. Com certeza, ela não se negará a me fazer companhia, respondeu Kate saltando da cama. Você é quem sabe. Estou aguardando-a lá embaixo. Vista-se e venha tomar café. A ideia de visitar Eduardo renovou o estado de ânimo de Kate. Talvez Raquel tivesse razão. Quem sabe não fosse somente um sonho ruim, resultante da tensão e do cansaço acumulados nos últimos dias. Kate penteou-se, vestiu-se e depois desceu para o desejum animada com a ideia de que dali algumas horas ela e Eduardo estariam juntos. Eduardo aguardava a chegada de Sanders em uma antessala minúscula e sem ventilação alguma, contando somente com o ar que entrava pela própria porta, que ele pediu ao guarda que deixasse aberta. A única poltrona que havia no cômodo estava sendo ocupada por ele. Fora ela, o outro móvel que existia ali consistia em uma banqueta de madeira, que era usada como apoio para uma bandeja redonda de metal com 2 copos e uma jarra com água. Praticamente tudo estava coberto por pó. Os olhos de Eduardo pousaram justamente na jarra, e ele pensava na quantidade de dias que aquela água deveria estar ali. Senhor Clodes. Ele foi retirado de suas divagações pela voz de Sanders, que acabava de chegar e finalmente abriu a porta do gabinete. Acompanhe-me, por favor. Bom dia, inspetor. Muito bom dia, Sr. Clodes. Muito bom dia. Disse o outro com exagerada animação. Nosso pássaro foi visto navegando e não voando junto das instalações do estaleiro abandonado. Estava acompanhado por um sujeito descrito por meus informantes como um gigante assustador, e creio tratar-se do Muralha, seu velho conhecido.
Sanders abriu a porta do armário e serviu 2 doses de uísque. Beba, meu caro. Vamos comemorar. Disse Sanders entregando um dos copos para Edward, que bebeu um gole e agradeceu. Parece um pouco abatido, Dr. Clodes. Aconteceu alguma coisa? Sim, aconteceu, disse Edward entregando a ele o envelope com a mensagem de Elliot. Sanders retirou o papel de dentro do envelope e leu-o com atenção. Ele tem uma bela caligrafia, o senhor não acha? Sim, ele tem. É um mau caráter, mas não deixa de ser um homem culto e de gostos refinados. E o que o senhor pretende fazer? Perguntou o inspetor largando o envelope sobre a mesa. Pelo jeito, ele já tem seu endereço e o de sua noiva. O senhor está noivo, doutor? Meus parabéns. Obrigado, inspetor. E quando pretende se casar? Nesta semana ainda, se não for assassinado. Sanders não pôde conter o riso. Faremos de tudo para que o senhor não consiga escapar do matrimônio, doutor. Claude sorriu. Não sei o que fazer, inspetor, por isso vim procurá-lo. Imagino que ele deva enviar alguém até o tal rancho de pesca para buscá-lo, para daí, então, levá-lo até seu esconderijo, o qual ainda não conseguimos descobrir onde fica. É o que penso também, disse Edward. Acredito que o senhor esteja pensando em não faltar a esse encontro, pois, somente assim, protegerá seus amigos, os russeus e também sua amada. Sim, senhor. Vou colocar alguns homens para segui-lo, mas o senhor terá de confiar em mim. Uma abordagem direta poderá colocar tudo a perder. O Falcão é muito esperto e deve estar contando com essa possibilidade. Minha sugestão é: vá até o local do encontro e siga com o comparsa de Elliot até o tal esconderijo. Meus homens estarão por perto. Assim que tivermos sua localização, os 2 policiais que estarão disfarçados retornarão em busca de reforços. Sanders levou alguns minutos em silêncio olhando para o envelope em cima da mesa. A que acordo o Falcão está se referindo, Dr. Clodes? Edward foi surpreendido pela pergunta. Ele quer me cobrar uma dívida antiga, inspetor. Antes de abandonar a parceria com Elliot, eu roubei dele uma soma em dinheiro. Não era muito significativa, porém, eu o fiz, e ele é o tipo de sujeito que rouba, mas não admite ser roubado. Era dinheiro das lutas clandestinas das quais eu participava. No fundo, isso também me pertencia. Para mim, está tudo certo. Passado é passado, e, afinal de contas, eu não julgaria o senhor por roubar alguém como Falcão, disse o inspetor dando de ombros. A que horas pretende sair de casa esta tarde? Temos de marcar um local de encontro, pois é possível que nosso amigo tenha olhos na porta da casa onde o senhor reside. Os policiais não poderiam escoltá-lo desde lá. Muito bem colocado, disse Edward. Antes das docas há uma hospedaria antiga, na qual funciona um bar na parte de baixo. Sabe onde fica? O prédio está pintado de amarelo claro. Sim, eu sei onde fica. Meus homens estarão lá aguardando pelo senhor. Um deles é grande, forte e calvo, e o outro tem constituição física semelhante à sua, usa bigode e tem cabelos escuros. Quando passar, faça um sinal discreto para que eles o sigam. Se estivessem na repartição agora, iria apresentá-los ao senhor disse Sanders. De nada adiantará levar aquela arma que lhe dei, pois a primeira coisa que os comparsas do Falcão farão é revistá-lo. Minha sugestão é que vá desarmado e deixe o restante conosco. Está certo, inspetor. Muito obrigado, disse Edward levantando-se e estendendo a mão para Sanders. Dr. Clodes, a que horas pretende sair de casa? Logo após o almoço, por volta da 1h da tarde. Está bem. Os russeus estão sabendo desse encontro? Não, senhor. Achei melhor não contar a eles.
Compreendo. Boa sorte, Dr. Cloudes. O senhor é um homem corajoso. Teria sido um bom homem da lei. Edward sorriu diante da observação de Sanders. Não tenho tanta certeza disso, mas agradeço muito o elogio, disse ele, por fim, deixando o gabinete. A sós em seu escritório, Sanders esmiuçava todas as possibilidades do que poderia ocorrer durante aquele encontro. Edward com certeza estava correndo o risco de morte, e disso ele não tinha dúvidas. Elliot era um sujeito vingativo e estava claro que tinha a intenção de matar o americano assim que pudesse. Sanders também não acreditou na versão contada por Edward sobre o roubo do dinheiro, que era resultado das lutas clandestinas. Para ele, era evidente que havia algo mais naquela história, mas pouco lhe importava o que Edward aprontara para Elliot no passado. Simpatizava com o americano e odiava o Falcão. Fosse o que tivesse ocorrido entre os dois, para Sanders não tinha importância, pois todo mundo corre o risco de fazer coisas erradas quando a vida se torna mundo difícil, e com certeza o médico não era um mau caráter. Desejava mesmo era colocar as mãos no pássaro, vivo ou morto. O tempo arrastou-se para Edward, que, apesar de não desejar encontrar-se com Elliot, rogava para que o momento do encontro chegasse logo, pois assim resolveria de uma vez por todas aquela situação. Pensou em Kate e no fato de não saber se tornaria a vê-la, e uma forte sensação de tristeza invadiu-o. Estava sozinho em seu quarto e ainda faltava cerca de meia hora até o almoço ser servido, então, resolveu escrever uma carta para ela. Procurou ser o mais verdadeiro possível, e isso para ele, que era um homem desprovido de romantismos tolos e floreios, não foi difícil. Gostaria somente de dizer mais uma vez a Kate o quanto a amava e desejava com todas as suas forças que ela fosse feliz e que lutasse por isso, independentemente do que viesse a acontecer com ele. Mal terminara de assinar a carta, alguém bateu na porta. Entre, por favor. Edward. Está tudo bem? Perguntou Ellen colocando a cabeça para dentro do quarto. Edward não conseguia mentir para ela. O olhar de Ellen desarmava-o de toda e qualquer máscara. Entre, minha amiga, por favor. Creio que ainda temos algum tempo antes do almoço, não é mesmo? Sim, cerca de meia hora, disse ela entrando e puxando uma cadeira para perto dele. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu, respondeu Edward, olhando dentro dos olhos dela. Aquela mensagem que Lucy me entregou ontem foi enviada por Elliot. Ellen levou a mão direita até a boca entreaberta, em um gesto de espanto e de medo. Ele pediu um encontro, e eu irei. Não seja louco! Exclamou ela. Edward acenou com a mão pedindo para que baixasse o tom. Ele irá matá-lo. Agora ela praticamente sussurrava. Sei que essa é a intenção dele, mas ele não me matará até descobrir onde eu escondi as pedras. Ellen balançou a cabeça. Sujeitos como esse homem são imprevisíveis, Edward. Quando ele perceber que não obterá o que deseja, o matará de qualquer forma. Já pensei nisso também, disse ele. Hoje pela manhã, procurei o inspetor Sanders, e nós temos um plano. Ellen aproximou-se ainda mais. 2 dos homens do Sanders se encontrarão comigo nas proximidades do local designado por Elliot no bilhete. Com certeza, ele não estará lá, e sim um de seus comparsas, que deverá me levar até seu verdadeiro esconderijo. Mas por que você tem de ir ao encontro desse homem? Por que Sanders não manda alguém em seu lugar? Porque Elliot sabe onde eu estou morando, que vocês são meus amigos e até mesmo mencionou o nome de Kate. Se eu não for, todos vocês correrão risco, no caso de ela escapar, o que não é tão difícil de acontecer. E quem garante que o inspetor Sanders chegará a tempo de salvá-lo? Edward deu de ombros. Ninguém? Não existe garantia para nada nesta vida, minha amiga. Estamos sempre correndo riscos, sejam eles maiores ou menores.
Kate já sabe de tudo isso. Não, eu escrevi uma carta para ela e gostaria de pedir a você que a entregasse, caso eu não volte mais. Ele entregou o envelope para ela. A que horas será o encontro? Devo sair de casa logo após o almoço para chegar ao local marcado por volta das 2 horas da tarde. Meu Deus! Disse ela baixinho segurando o envelope contra o peito. Estou aflita e ficarei assim até que receba notícias suas. Edward abraçou-a, e foi com esforço que ele conseguiu conter as lágrimas. Ellen afastou-se e olhou nos olhos do amigo segurando pelos ombros. Dou-lhe minha palavra que, se até hoje à noite não tivermos notícias, mobilizaremos toda a força policial desta cidade e organizaremos grupos de busca para encontrarmos o esconderijo daquele rato. Você não morrerá nas mãos dele. Edward sorriu ao vê-la falar daquele jeito. Sabia que a elegante senhora Russell era obstinada e corajosa o suficiente para sair ela mesma em sua busca, caso fosse necessário. Ellen, tenho esperanças de sair vivo dessa, mas devo ser realista e encarar o risco que estou correndo. Entregue minha carta para Kate, caso algo me aconteça. Quero que saiba que você e William são minha família e que sou muito grato a tudo o que fizeram por mim. Gostaria de lhe pedir mais um favor, minha amiga. Se eu não sobreviver, não larguem da mão de Kate. Deixei as pedras preciosas para ela e sei que Kate precisará de ajuda para lidar com ambas as situações. Com minha morte, se vier a ocorrer, e com a comercialização das pedras. Após alguns segundos em silêncio, acrescentou. E, se não for abusar de sua boa vontade, quero lhe pedir que não deixe meus gatos desamparados. Fique tranquilo. Eu lhe dou minha palavra de que Kate não está sozinha, mas também lhe prometo que farei o que estiver ao meu alcance para tirá-lo dessa situação. Quanto aos gatos, eu os adoro, você sabe. E William também. Ambos ouviram os passos de Lucy aproximando-se pelo corredor. O almoço estava servido. Embora não sentisse fome, Edward procurou alimentar-se normalmente, pois William acabara de chegar e sentar-se à mesa com eles. Quando faltavam 10 minutos para 1 hora da tarde, Edward desculpou-se dizendo que tinha um compromisso com um velho amigo e saiu. Ellen mal conseguia esconder sua inquietação. William não percebeu nada de diferente no comportamento de Edward ou da própria esposa, já que todas as suas atenções estavam voltadas para a entrevista que teria com Fields e que deveria ocorrer dali a 1 hora mais ou menos. Ele, então, pediu licença a Ellen e trancou-se na biblioteca. Sozinha com seus pensamentos, Ellen pensava em uma maneira de ajudar seu amigo. Buck levou Edward até as proximidades do centro, onde ele se despediu do cocheiro e caminhou por alguns metros até encontrar um cabriolé de aluguel. Para as docas, disse para o condutor. Levou cerca de 20 minutos até que alcançassem a região da East End. A paisagem tornava-se menos urbana em determinado trecho para, em seguida, transformar-se em um aglomerado de ruas estreitas e sujas, assim como de habitações amontoadas. O condutor parou o transporte próximo da velha hospedaria, e Edward examinou a área ao redor e não demorou muito para avistar 2 sujeitos sentados em uma carroça, cujas características físicas correspondiam às dos homens de Sanders. Edward olhou para eles e cumprimentou-os com um discreto movimento de cabeça. Em seguida pediu ao condutor que seguisse em frente. Os 2 policiais seguiram-no, adentrando a região onde ficavam as casas e as docas. Era praticamente impossível seguirem com rapidez, pois as ruas estreitas estavam cheias de pessoas e animais circulando por todos os cantos. Virando à direita em um armazém em ruínas, alcançaram novamente as margens do rio, e Edward sentiu seu coração disparar ao avistar os ranchos de pesca a alguns metros à sua frente. Ele pagou o condutor, dispensou e continuou a pé. Distantes dele somente alguns metros, os 2 policiais caminhavam lado a lado. Estavam vestidos como a maioria dos moradores da região, então, passavam praticamente despercebidos.
Já Eduardo, trajando um de seus ternos cinza e botas de boa qualidade devidamente polidas, despertava a atenção de todos com quem cruzava pelo caminho. Antes de chegarem ao local do encontro, os dois policiais, que já conheciam sua localização, desceram o barranco em direção ao rio e entraram em uma embarcação a motor alugada, que os aguardava amarrada junto à margem. Um deles ligou o motor e parou no meio do rio. De onde estavam podiam perfeitamente ver Eduardo, que avançava pela estrada de terra contornando o barranco que ladeava a margem em quase toda a sua extensão. Os homens de Sanders fingiam estar pescando. O material de pesca fora providenciado pelo proprietário da embarcação, o que costumava ser comum. Chegando ao local indicado por Elliot, Eduardo desceu em direção ao velho rancho, e, à medida que se aproximava, a proa de uma embarcação vermelha de madeira tornava-se mais evidente por detrás da parede da construção. Quando finalmente pôde vê-la na íntegra, avistou também o homem que o aguardava sentado dentro dela. Nele reconheceu o grandalhão que o atacara na noite em que fora esfaqueado. "Boa tarde, doutor", disse Muralha ao vê-lo aproximar-se. "Suba a bordo, por favor. Já estamos atrasados, e o chefe, como o senhor sabe, não gosta muito de esperar." "Você deve ser o Muralha", disse Eduardo. O outro esboçou um sorriso de canto de boca, medindo Eduardo de alto a baixo com os olhos. "Isso mesmo. Já nos encontramos antes. Não quero ser indelicado, pois o chefe me deu ordens para que tratasse o senhor da melhor maneira possível." "Pois não? O senhor não teria nenhuma arma escondida aí embaixo, teria?" perguntou ele com um movimento de cabeça, referindo-se ao casaco que Eduardo estava usando. Eduardo estendeu os braços na horizontal, permitindo que o outro o revistasse. "Pronto. Assim está melhor. Pode entrar, doutor." Eduardo subiu a bordo e sentou-se próximo da proa. Muralha deu partida no motor várias vezes, que parecia estar afogado, e logo o cheiro de combustível espalhou-se pelo ar. "Porcaria de motor velho", resmungou. Já darei um jeito, doutor." Desculpou-se ele mexendo com os grossos e desajeitados dedos nas engrenagens. "Prontinho, acho que agora podemos ir." Eduardo observou que ele não parecia ser um mau sujeito. Na verdade, era uma arma muito útil nas mãos de alguém como Elliot, um gigante com raciocínio quase nulo, facilmente influenciável, obediente e muito forte. "Faz tempo que você trabalha para Elliot, Muralha?" perguntou Claudes. "Conheci ele faz uns 2 anos mais ou menos." "Mas você não é inglês, é?" "Não, doutor. Meus pais eram irlandeses." "E onde estão?" "Na Irlanda." O grandalhão deu de ombros com os olhos fixos nas águas. "Talvez." Seguiram em linha reta por mais ou menos 1 hora, enquanto a embarcação dos policiais se aproximava devagar, procurando manter certa distância, parando de vez em quando em pontos que não estivessem alinhados com a trajetória do outro barco, e, então, jogavam linha e anzol na água. Ambas as embarcações eram lentas, mas a de Elliot era maior e com um motor mais potente. A região dos pântanos tornava-se cada vez mais suntuosa, e sua vegetação ficava muito mais densa. À medida que se afastavam dos limites urbanos da cidade, podia-se observar que inúmeras canaletas de rios surgiam praticamente lado a lado, em toda a extensão da margem direita, serpenteando para dentro do pântano, e todas eram muito semelhantes entre si. Eduardo não conhecia aquela parte do rio e da cidade e sabia que, no caso de uma fuga, não haveria muito como se perder já que todos os canais desembocavam no rio. Agora, Eduardo já não avistava mais uma habitação sequer por quilômetros. Ele viu a embarcação dos homens de Sanders ficar para trás e procurou disfarçar a necessidade, mas, à medida que Muralha conduzia o barco para fora da cidade, a outra embarcação distanciava-se até tornar-se um minúsculo ponto laranja desaparecendo por completo de seu campo de visão.
O que teria acontecido? Provavelmente, haviam tido um problema com o motor. Eduardo tentava disfarçar seu desespero. O que foi, doutor? Está esperando alguém? Rosnou Muralha olhando desconfiado para ele e analisando com cautela a paisagem. Quem eu poderia estar esperando? A polícia. O outro permaneceu em silêncio olhando para Eduardo, que sorriu. Você parece ser um homem inteligente, Muralha. Acredita mesmo que eu poderia envolver a polícia nisso? Ele pensou durante algum tempo antes de responder. Desligaram o motor, e Eduardo observou que, embaixo da blusa de lã, na altura de sua cintura, provavelmente havia uma arma de fogo. Acho que não, já que o senhor roubou o chefe. Pois é. Então, quem eu poderia estar esperando? Ninguém, respondeu Muralha com expressão muito séria. Vou dar partida novamente. Desta vez, o motor funcionou sem engasgar, e eles navegaram por mais alguns metros até a proa do barco finalmente apontar para a direita e entrar em um dos canais. Eduardo percebeu que, próximo da entrada, havia restos de uma embarcação afundada, da qual via apenas a parte de cima da cabine. Quando o nível das águas baixasse, provavelmente poderia ver parte do costado e da proa também. Durante 10 ou 15 minutos, navegaram em velocidade muito lenta, abaixando a cabeça vez ou outra, quando algum galho de árvore se debruçava sobre as águas ou quando nuvens de mosquitos se aproximavam de seus rostos. Desta vez, Elliot realmente encontrou um bom esconderijo. Muralha deu uma risadinha, e suas enormes bochechas avolumaram-se embaixo dos olhos parcos e azuis, dando a impressão de que seu rosto dobrara de largura, e, pela primeira vez, Eduardo pôde ver seus dentes retangulares, amarelados e afastados uns dos outros por notáveis frestas. O chefe é muito esperto. É verdade, concordou Eduardo. Muralha olhou para ele, procurando encontrar algum indício de sarcasmo ou deboche, mas percebeu que o americano parecia estar sendo sincero. Chegamos, doutor. O local era realmente perfeito para quem estava tentando esconder-se. Era impossível avistá-lo da entrada do canal, e estava totalmente camuflado pelas árvores e pela vegetação. Ao descer do barco, as botas de Eduardo afundaram-se na lama preta até a altura das canelas, e Muralha teve de puxá-lo para que conseguisse sair do lugar. Obrigado. Venha, doutor. Aqui pra cima o solo é mais firme, disse o grandalhão caminhando na direção da casa. Quando a maré sobe, não entra água dentro da casa? Questionou Eduardo. Não costuma entrar, mas chega até a porta. Os dois homens subiram os degraus de pedra, e Muralha abriu a porta. Elliot aguardava-os sentado à mesa, fumando um de seus charutos e bebendo uma xícara de café. Eduardo percebeu que estava muito bem vestido e barbeado e que diante dele havia um cinzeiro de bronze e um jornal com a data do dia anterior. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Exclamou ele esticando um sorriso falso ao ver Eduardo parado à porta. Como vai, Elliot? Não posso dizer que estou mal, embora este não seja o lugar mais bonito e perfumado do mundo. Sente-se, doutor, disse, enquanto puxava uma cadeira para Eduardo. Muralha, sirva um café para nosso estimado médico. Sim, senhor. Muralha retirou de dentro do velho armário de madeira uma xícara de porcelana e encheu-a com café fresco. Se quiser açúcar, doutor, tem aí dentro, disse ele indicando o açucareiro que estava sobre a mesa. Obrigado, Muralha. Eduardo sabia que o tratamento amistoso era somente uma farsa. Como está o sabor do café? Perguntou Elliot com certo tom de ironia, que Eduardo fingiu não perceber. Está perfeito. Fico feliz, meu caro. Gosto de receber bem meus amigos. Eu e Muralha estamos muito satisfeitos em tê-lo aqui conosco. Não é mesmo, Muralha? Sim, chefe. Eduardo bebia o café,
Enquanto pensava em uma saída, em uma forma de fugir, mas como? Como passaria por Muralha e por aquele pântano? Se fossem somente ele e Elliot, ainda teria alguma chance no corpo a corpo, mesmo estando desarmado. Poderia roubar a embarcação, mas não escaparia daquele gigante, que mais se assemelhava a um ogro e não a um ser humano. Muralha era uma massa de músculos e de força bruta, que obedecia a comandos e parecia ser um servo muito devotado ao seu chefe. Eduardo pensou nos policiais que haviam por azar ficado para trás e em como Sanders faria para encontrá-lo agora. Não poderia contar com a ajuda da polícia, e demoraria no mínimo alguns dias para vasculhar em cada braço do rio. Teria, então, de fazer algo sozinho. Quanta coisa aconteceu desde que nos afastamos, não é mesmo? Disse Elliot olhando para ele. Você conseguiu se formar, arranjou amigos ricos e ainda por cima se casará. Fiquei feliz quando Davis me contou. Juro que fiquei. Então, havia sido Davis. Previsível, pensou Eduardo. Elliot era um sujeito cínico e dissimulado, além de perigoso e sangue frio. Eduardo olhava para ele ouvindo falar e pensava no que viria a seguir. Todo mundo precisa de uma companhia, Eduardo. Fico satisfeito que queira constituir uma família, por isso resolvi lhe enviar aquela mensagem. Gostaria que deixássemos nosso passado para trás e colocássemos um ponto final nessa situação de uma vez por todas. Então, pensei. Vou enviar a ele uma mensagem, e, assim, poderemos nos encontrar para conversar como dois cavalheiros que somos e, quem sabe, não possamos entrar em um acordo. O que você me diz? Estou aqui, não estou. Vim para ouvir o que tem a me dizer. Ótimo, meu amigo. Assim é que se fala. Exclamou Elliot, demonstrando exagerada animação e batendo sobre o tampo da mesa com a mão aberta. Você devolve o que é meu e ficará livre para seguir com seus planos. Não é simples? Eduardo bebeu lentamente um gole de café, demonstrando não ter pressa para responder, e percebeu que Elliot estava começando a ficar nervoso. Não, não é tão simples como você está dizendo. E por que não? Perguntou o outro com os olhos estreitos de raiva. Porque não tenho garantias de que você me deixará vivo, depois que eu lhe disser onde estão as pedras, respondeu Eduardo, ainda tentando aparentar tranquilidade. E que garantias você tem de que permanecerá vivo, caso se recuse a me devolvê-las? Muralha assistia a cena de pé junto da porta, a fim de impedir qualquer tentativa de Eduardo de passar por ela. Nenhuma. Mas, enquanto eu estiver vivo, você tem a chance de recuperá-las. Eduardo bebeu mais um gole de café e adicionou outro torrão de açúcar. Elliot olhava para ele em silêncio da outra ponta da mesa, soltando baforadas de fumaça. Quer dizer que ainda está com as pedras? Sim, mas estão em um lugar muito seguro, e, caso eu venha a morrer, duvido muito que elas sejam descobertas por você ou por qualquer outra pessoa. Talvez, em um futuro distante, muito além da nossa geração, alguém as encontre por acaso, disse Eduardo. Me responda uma coisa. Por que essas pedras são tão importantes para você, Falcão? Não são simplesmente pedras para a confecção de joias, não é mesmo? Sabe, Claudes? Em alguns momentos, chego a sentir certa nostalgia quando me lembro dos tempos em que você trabalhava para mim. É o homem mais inteligente que já tive aos meus serviços. A maior parte é assim como Muralha, um amontoado de músculos sem cérebro, concluiu ele, apontando para o homenzarrão que guardava a porta. Muralha pareceu não se importar com o comentário, pois deveria estar acostumado com aquele tipo de ofensas. Não, não são simplesmente pedras comuns, e por essa razão eu trouxe até aqui. Preciso que me entregue aquelas pedras. Quanto você me pagará por elas? Elliot soltou uma gargalhada, e Muralha imitou-o. Sua vida é o suficiente, meu caro,
e a garantia de que sua noiva, a família dela e os Russells estarão livres de qualquer tipo de surpresa desagradável. Mas não precisa responder já, afinal, temos todo o tempo que eu puder dispor, disse ele sorrindo. Pense bem, doutor. Aqui, neste buraco, a polícia dificilmente o encontrará. Talvez um dia, alguém encontre seus ossos, mas isso se daria em um futuro distante. Oh! Vejo que nem sequer trouxe bagagem de mão, mas não se preocupe. Temos aqui algumas roupas para você vestir e com as quais poderá sentir-se mais à vontade, pois, pelo jeito, nos dará o prazer de sua companhia esta noite. Logo mais, o Muralhas sairá para buscar comida para fazermos um belo jantar, afinal, a ocasião merece comemoração, meu amigo. Kate e Uzi foram recebidas por Lucy, que as conduziu até a sala de visitas. A senhora Russell está no jardim. Fiquem à vontade, enquanto eu vou chamá-la. Muito obrigada, Lucy, disse Uzi. Ao ficarem sozinhas na sala, Kate desabafou. Estou com um pressentimento horrível. Calma, querida, não fique cultivando pensamentos ruins. Está tudo bem. Ellen entrou na sala e cumprimentou as visitantes. Estava com os cabelos parcialmente desfeitos e usava um avental de jardinagem. Que surpresa agradável! Disse sentando-se de frente para as outras duas. Senhora Russell, Edward está em casa. Viemos, porque preciso muito conversar com ele. Ellen empalideceu e engoliu em seco. Não esperava ver Kate tão cedo desde que se despedira de Edward cerca de 2 horas antes. Ele saiu, querida. Disse que tinha um compromisso com um amigo que estava passando pela cidade e que não via há muito tempo, mentiu ela. Kate sentiu o coração acelerar. Algo na postura e no comportamento de Ellen denunciava que ela não estava dizendo a verdade. Senhora Russell, aconteceu alguma coisa com Edward? Kate. Disse Uzi. Querida, tente se acalmar. Depois, voltando-se para ela, comentou. Ela está sim, porque teve um pesadelo terrível com Edward. Viemos para que ela o visse e, então, se tranquilizasse. Entendo. Disse ela. Kate, eu gostaria de aproveitar que estão aqui para conversar com Uzi sobre um assunto particular. Gostaria de ficar a sós com ela por alguns minutos, está bem? Não falaremos sobre Edward. É que, por ser um assunto mais íntimo, gostaria de um conselho de uma amiga mais velha, você me entende? Claro, senhora Russell. Fiquem à vontade. Posso ir até o pomar? Sim, minha querida. Fique à vontade, respondeu Ellen sorrindo. Apesar de estranhar o pedido de Ellen, Kate retirou-se deixando as outras duas a sós. Uzi, ela tem toda a razão de estar preocupada, disse Ellen, após olhar pela janela e certificar-se de que Kate já estava do lado de fora. Edward recebeu uma mensagem do tal Falcão e foi ao encontro dele no início dessa tarde. Meu Deus! Exclamou a outra com os olhos arregalados. Por que ele não chamou a polícia? Ele procurou o inspetor Sanders, e eles elaboraram um plano, que, na minha opinião, não é seguro. Mas como aquele homem o encontrou? Não sei, mas ontem alguém deixou um envelope para Edward, e era do tal Falcão. Como diremos isso para Kate? O Dr. William já sabe o que está acontecendo? Não. Por enquanto, William não sabe de nada. Quanto a Kate, ele deixou uma carta para ela e pediu que eu lhe entregasse caso acontecesse alguma coisa com ele. Ellen levantou-se e aproximou-se da janela para certificar-se de que Kate ainda estava no pomar. Não posso entregar a carta para ela agora. Vamos aguardar até a noite para ver se teremos novidades. A polícia iria seguir Edward e depois retornaria ao esconderijo do bandido com reforços, mas acredito que tudo isso levará algum tempo, você não acha?
Acho que sim. Eu pensei no seguinte, disse Ellen. Vou aguardar até hoje à noite e, caso não tenha notícias de Edward, conversarei com William para que amanhã, pela manhã, procuraremos o inspetor Sanders. Se preciso for, penso ainda em contratar gente para ajudar na busca. Podem contar comigo e com Armand para o que precisarem. E quanto a Kate? O que faremos? Vamos poupá-la por enquanto, pois talvez hoje à noite tenhamos boas novidades. Ellen, você pode me enviar uma mensagem amanhã pela manhã, positiva ou negativa, para que eu possa conversar com Kate caso Edward não retorne. Sim, na primeira hora pedirei para Bucky procurá-la. Fique sossegada. Mas vamos torcer para que tudo dê certo. Ellen pediu para Lucy servir um chá, e, em seguida, as visitas despediram-se, pois Elsie tinha seus afazeres no ateliê. Já dentro do coche, a caminho de casa, Elsie procurava conversar com Kate na intenção de distraí-la, pois a jovem estava visivelmente angustiada e silenciosa. Amanhã, nossos convites ficarão prontos. Isso é ótimo, comentou Kate sem muito entusiasmo. Anime-se, querida. Tudo correrá bem. Seu noivo foi somente encontrar um velho amigo. Mesmo tendo estado na casa da senhora Russell e conversado com ela, ainda estou com uma sensação ruim a respeito dele, Elsie. Você e a senhora Russell não estão me escondendo nada, não é mesmo? Claro que não. Ela pediu para você sair, porque ainda é muito jovem para ouvir certas conversas. Ela queria minha opinião sobre algumas questões mais íntimas relacionadas a relação dela com o Dr. William. Consegue compreender? Mentiu Elsie. Kate balançou afirmativamente a cabeça e, em seguida, pôs-se a olhar pela janela. Voltou para casa desanimada e ainda mais angustiada do que estava quando saiu. Cumprimentou rapidamente a mãe e a tia e foi para o quarto com a desculpa de que estava com dor de cabeça. Sozinha diante do espelho, Kate desfez as tranças lentamente. Andrew observava próximo da janela. Ele e seus amigos estavam fazendo o que podiam para ajudar Edward, mas o fato é que pessoas como Elliot também possuíam aliados. Apesar de Edward estar noivo de uma médium, não dedicava nenhum pensamento sequer à existência do mundo espiritual. Então, por mais que Andrew e os outros se esforçassem e se aliassem aos mentores do próprio rapaz, pouco resultado conseguiam obter contando com a intuição e a sensibilidade do jovem médico. Haviam conseguido, sim, neutralizar um pouco a energia dispensada pelos espíritos obsessores para o próprio Elliot, o que o mantinha um pouco mais controlado, mas Andrew sabia que aquilo não duraria muito tempo e por isso tentava comunicar-se com Kate. Embora Kate estivesse com os olhos bem abertos, sentada diante do espelho, surgiu na tela mental da médium a imagem de um rio largo, caudaloso e de águas escuras de cor cinza grafite. Ela viu surgir uma paisagem pantanosa e sombria, que visitara em seu sonho na noite anterior, e viu também com muita clareza a casa onde Elliot se escondia. Andrew conseguia comunicar-se com Kate com grande facilidade, mas a moça não podia ver a imagem de Edward. Agora posicionado atrás dela, Andrew repetia. Esse é o lugar. Através da clareaudiência, Kate ouvia. O fenômeno já ocorrera com ela anteriormente em outras situações. Mas o que quer dizer com isso? É você, Andressa? Perguntou ela em voz alta. Novamente, a voz de Andrew chegava à tela de forma muito clara. Andrew, seu amigo. O lugar é esse. Na mente de Kate, a imagem do esconderijo de Elliot conservava-se com impressionante nitidez. O que aquele espírito queria mostrar-lhe? Estaria apenas fazendo algum tipo de brincadeira e aproveitando-se de sua aflição? Ela sabia que isso era possível, mas o lugar era o mesmo com o qual sonhara, e no sonho estavam Edward e Elliot. Kate, contudo, pensava que fora até a casa dos Russeus e conversara pessoalmente com Ellen,
que lhe dissera que tudo estava bem. Sentia-se confusa e exausta, então, deitou-se na cama e logo adormeceu. Capítulo 38. Em seu gabinete, Sanders caminhava de uma parede à outra. Quero que organize um grupo de 10 homens e o divida em 2 grupos de 5. Entendeu bem, Morris? Diante dele estava um dos 2 policiais que haviam seguido Edward e Muralha no início daquela tarde. Todos homens de confiança. Se vire com isso o mais rápido possível. Quero embarcações na água ainda esta noite. Durante a noite. Será difícil conseguir os barcos. Não seja preguiçoso. Com um pouco de boa vontade e algumas moedas, podemos conseguir tudo naquele lugar. Agora, reúne os homens, e eu mesmo irei com vocês. Ele fez uma pausa e, em seguida, olhou novamente para o policial. Vá logo, homem. O que está esperando? Caçada desse tipo se faz durante a noite. Mexa-se. O homem já ia saindo, quando ele o chamou novamente. Morris? Sim, senhor. Instrua seus homens para atirarem para matar. Só se lembrem de que o americano é a vítima e não o bandido. Temos 2 alvos principais. Um deles é o próprio Falcão, e o outro é um gigante de mais de 2 metros de altura, que quebraria seu pescoço em um piscar de olhos. Então, a ordem é: se preciso for, atirem para matar. Vou comer alguma coisa e depois voltarei para cá. Ficarei o aguardando. Agora, mande alguém até as docas para conseguir as 2 embarcações. Não podemos mais perder tempo. Sim, senhor. O policial saiu às pressas para tomar as devidas providências para a operação do resgate de Edward, e Sanders tomou o caminho de um pequeno restaurante que havia nas proximidades. Na sala de jantar, enquanto ajudava a Lucy a pôr a mesa, ela sentia-se mais nervosa a cada minuto que passava. Olhava pela janela e constatava que o céu já escurecera e que algumas estrelas brilhavam entre as nuvens. Mal conseguia disfarçar a ansiedade e tinha o forte pressentimento de que as coisas não estavam correndo bem.